Começou mais um episódio do podcast Universo do Seguro e a gente destaca sempre coisa boa, é claro, né? E você, corretor de seguros, não pode perder o bate-papo de hoje, que começa em 5 segundos. No ar, mais um episódio aqui do podcast Universo do Seguro. Universo do Seguro você vê primeiro, é o seu portal de confiança. Recebendo hoje Alexandre Federman, CEO do Grupo Exalt. Alexandre, bem-vindo, que prazer te receber aqui no nosso programa, tudo bom? Obrigado, o prazer é o meu, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês. E tem muita coisa legal chegando, né? Que o Grupo Exalt, recentemente estivemos lá, o pessoal que acessa o Universo do Seguro tá ligadinho, acompanhou a cobertura que nós fizemos, reuniu lideranças do mercado, executivos de seguradoras e vindo com uma proposta muito interessante para quem está ali, né? O corretor de seguros, que é o representante mesmo ali do cliente, do segurado, junto às companhias, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente começa uma nova fase do Grupo Exalt, muito nova, com muita novidade, muito bem estruturados para o que a gente está criando, e arrisco dizer que o que a gente está fazendo no Grupo Exalt é algo inédito no mercado. Tem um quê do formato dos grupos, né? Que eu acho que e acredito que é um formato definitivo, e a gente tem excelentes exemplos no mercado, a gente tem grandes operações de grupos de corretores, mas a gente tenta trazer alguma coisa inovadora nesse formato, pensando também na evolução e o que o mercado de seguro está se tornando. E quando você fala grupos, assim, até a gente conversava nos bastidores aqui, ele se diferencia das assessorias em seguros, não Sim. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O grupo, ele, na verdade, ele é quase que uma associação de corretores que se juntam para que um dê suporte ao outro e que eles negociem em conjunto com as seguradoras, com o mercado, com posicionamento, que eles trabalhem capacitação, que eles trabalhem força de negócio, que eles trabalhem o perfil empreendedor. Então, é uma união de corretores direcionados para uma mesma linha. Alexandre, o pessoal que assiste aqui o podcast do Universo do Seguro gosta muito de conhecer também a história, a trajetória. E você já rodou o Brasil da Seguridade, né? Fazendo aí várias missões junto às seguradoras, agora do lado dos corretores também. Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória aí. Olha, eu gosto de falar que eu conheço corretores do Acre até interior do Rio Grande do Sul. Então eu sempre gostei muito de visitar, já rodei muito. Sou mineiro, comecei em Minas. E aí a minha história, na verdade eu vim de um mercado que não tem nada a ver com seguro, eu me formei em publicidade. Eu falava que eu queria, me formei para me divertir o resto da vida e cair no negócio de seguros, né? Meio que por acidente, como quase todo mundo. E na época eu comecei numa companhia que sempre foi muito querida por todo mundo, que era o Unibanco AIG. Unibanco AIG virou Itaú Seguros, que virou Ace, que virou Chubb. E eu fui aprendendo muito rápido, tive que aprender sobre esse mundo de seguros, tive que explorar isso muito rápido, assumi um papel de liderança muito novo, eu tinha 28 anos, e aí eu assumi a diretoria do Itaú Seguros, que era líder de mercado em seguros corporativos. Então imagina, um menino de 28 anos, responsável por uma operação de Minas Centro-Oeste e Norte, da líder de mercado. Então, obviamente, eu tive muita coisa para aprender, mas felizmente eu tive muitos excelentes professores nesse caminho. Eu acho que o Itaú Seguros foi uma escola assim, sensacional, com profissionais sensacionais, com pessoas profissionais, uma escola com perfil de vendas muito grande, que é o coração das companhias seguradoras, sem dúvida. E aí eu passei por 2 fusões, né? Passei ativamente pelas fusões de Ace e Itaú e depois de Ace e Chubb. E aí você emerge no mundo de seguradora e de seguradora gringa, de termo técnico e de estratégia, e eu participei muito daquele processo de como que vai ficar a área de vendas dessas novas seguradoras. Então, no primeiro momento eu absorvi o time da Ace, depois absorvi o time da Chubb, então esse movimento de iniciar numa nova equipe, criar uma nova equipe, trabalhar uma nova equipe, eu passei com profundidade, e quando estava tudo ficando em ordem, eu fui para o Sul e assumi o time do Sul. E aí depois do Sul e interior de São Paulo, depois todas as filiais, depois a Operação Brasil, e agora talvez o maior desafio, com um nível de complexidade maior do que muita seguradora, que é o Grupo Exalt.
E você falando, me veio à mente a questão das fusões e aquisições que estão muito fortes no mercado, Uhum. principalmente quando a gente fala aí de grandes brokers de Sim. seguros. Como é que você analisa isso? Um grande broker de seguros surgindo do Grupo Exalt também é uma possibilidade? Entre os players fazer fusões e aquisições, como que é visto isso pelo Grupo Exalt? E como é que você analisa esse movimento do mercado mesmo, né? Eu acho que é um movimento muito comum lá fora. Aqui no mercado segurador, ele começou com grandes brokers fazendo compras de corretores e o tamanho desses corretores que são comprados, ele começou a aumentar. Então, poxa, um grande broker, que a gente sabe que tem vários, ele não está mais buscando corretor pequeno, médio. Ele já está fazendo compras de corretores maiores. E lá fora é muito comum as aquisições de corretor pequeno com corretor pequeno, corretor médio com corretor médio, corretor médio com corretor pequeno. E aqui nunca foi comum. E o corretor hoje talvez ele tenha dois caminhos. Ele ir carreira solo, e isso traz dificuldade. Ele ser vendido e virar uma outra bandeira, virar um grande broker, que isso para algumas operações faz sentido, para outras não. E a terceira opção, que é um grupo de corretor. Que, no meu ponto de vista, é um caminho muito, muito forte e que vai dar um boom nesse movimento no Brasil. Então, eu acho que o corretor médio, pequeno, é que cada grupo tem uma característica muito própria, né? Eu acho que do corretor, até o corretor grande também, ele começa a ter que pensar como que ele fica mais agressivo e como que ele tem mais força no mercado para trazer cliente, para ganhar velocidade, para ter operacional. Então virou um mundo hoje, os grupos de corretores, eles são uma opção do corretor do corretor gigante até o corretor pequeno. Porque você falou muito dessa questão de ter uma assessoria ali, indo além, não é só a questão de cotação, melhores condições, é para desenvolver esse executivo de corretora como um empresário, pensar o futuro da empresa, porque é muito comum, às vezes tem ali o fundador da corretora, Sim. os filhos às vezes não querem seguir aquele caminho, então como profissionalizar isso, como tornar essa empresa uma empresa longeva, né? Sem dúvida. É uma coisa que a gente pensa muito, sucessão, né? Talvez sucessão seja o grande problema hoje da maioria dos corretores. Seja o corretor que tem um sucessor e ele quer preparar o sucessor, e aí é mais tranquilo, é um pouco mais fácil, né? O problema é o corretor que não tem um sucessor. O que ele faz quando ele não tem um sucessor? Aí é a resposta de $1 milhão, né? Qual que é o caminho? E aí você acredita que passa muito por essa questão da união do corretor para que esse segmento tenha cada vez mais força, né? Porque anteriormente falava-se muito do corretor pastinha. Hoje vemos que o movimento não, é mais nesse sentido da profissionalização mesmo, né? Uma gestão de equipe, ter sistemas ali para atender, até mesmo um gerenciamento dos clientes ali, né? Para promover uma experiência, um relacionamento mais inteligente com esse consumidor ali, com o segurado na ponta, né? Eu acredito muito no papel do corretor como consultor. Que o corretor ele vai se tornar cada vez mais corporativo, porque ele vai ter que ser um consultor. E todas as operações de varejo, elas vão precisar de uma força, de uma união para ganhar força. Elas vão precisar de uma união para que elas sejam realmente fortes. Agora, tem também o ponto da junção de corretores e dos grupos de corretores quando a gente fala no mundo corporativo. Porque aí você tem muito mais bala na agulha para tratar com as seguradoras, para tratar com os clientes, para competir com os grandes brokers, porque isso também tem uma oportunidade aí, que às vezes o corretor local, ele tem uma entrada muito grande no cliente, mas ele não tem a expertise para competir com o grande broker, ou ele não tem o suporte para isso. E aí alguns grupos têm esse suporte muito bem feito. Inclusive a Exalt. Então eu acho que esse é um ponto que a gente está pensando muito. É o suporte para o varejo, para a massa, para organizar esse volume, mas o suporte também na colocação de risco, na presença nos grandes clientes e nos grandes corretores, nos grandes seguradores. Realmente um suporte aí para esse profissional fazer acontecer cada vez mais negócio ali no dia a dia, né? Sim. E dando sequência no nosso bate-papo, né, Alexandre? Aproveitando para convidar você para se inscrever aqui no canal do Universo do Seguro, ative as notificações, a gente está postando bastante conteúdo, porque o mercado está bem agitado e hoje estamos recebendo aqui o Grupo Exalt
com o Alexandre Federman, e o Alexandre está contando tudo para a gente. E entrando mais nos detalhes agora, né, dessas novidades todas, quais seriam os diferenciais, Alexandre, em relação a outros grupos, por exemplo, de corretores, visto que existem algumas opções. O corretor que está assistindo a gente pode estar se perguntando, nossa, como que eu diferencio isso, como que eu posso escolher melhor o meu parceiro, né? Bom, quando eu estava na companhia seguradora, um dos canais que eu era responsável era do canal de grupos de corretores. Então eu posso dizer com propriedade que eu conheço bem a operação de todos os grupos. E fico feliz porque são boas operações. Então eu não posso chegar e falar, esse grupo é ruim, esse grupo é ruim. Não, são boas operações. Eu acho que o Brasil, ele é diferenciado, ele criou um modelo diferenciado de grupo de corretores e a gente tem ótimos exemplos no mercado. Baseado nisso, o que eu fiz? Eu peguei tudo que o Grupo Exalc tinha de bom, o que eu não, né? O que nós do time Exalc fizemos. Eu peguei tudo que o Grupo Exalc tinha de bom, aprimorei, peguei tudo que nós não tínhamos que outros grupos têm e a gente implementou, e peguei tudo que vários outros grupos não têm e a gente precisa ter, implementamos também, e temos um plano de implementação que vai tendo um upgrade de tempos em tempos. Isso é um ponto muito bom. Então, em relação a suporte do corretor, a gente dá alguns suportes que o corretor precisa, que são inéditos no mercado. E mais, a gente dá algum suporte que as seguradoras precisam para que o grupo seja um canal de distribuição eficiente, que também são inéditos no mercado. Então, eu posso dizer que eu tenho um diferencial não só para o corretor que se associa, como para a seguradora que é minha parceira. Porque, de certa forma, eu viro uma hub de distribuição de negócios para essa seguradora muito eficiente. E, claro, William, é um formato que eu acredito muito em melhoria contínua. É um formato que ele está implementado, está rodando. A gente esperou para fazer o lançamento da nova Exalc depois desses 4 primeiros meses que eu estou no grupo, mas já temos um plano de ação de melhoria contínua. Então, hoje a gente já está num nível muito bom. Eu quero estar num nível cada vez melhor. Essa é a ideia, sempre ir aprimorando, né? E é uma linha tênue agora do que se falou, me chamou a atenção. Porque como manter a questão da eficiência, mas também o relacionamento. A gente sabe que o mercado de seguros é um mercado de relacionamento, é muito importante. Como que o corretor pode manter isso no dia a dia? Porque a gente vê que os pedidos de cotação chegam ali pelo WhatsApp, então ele vai e já manda a proposta para o cliente. Como ele mantém um relacionamento com esse consumidor até para vender mais, né? Visando aí um cross-sell aí dos seus produtos, né? É que varia muito do tipo de produto. Mais uma vez, quando a gente fala do produto corporativo, isso é muito importante. E eu acho que talvez a principal estratégia você não vai tratar na renovação. Você não pode estar no seu cliente na renovação. Você precisa achar maneiras de estar no seu cliente ao longo do ano. E não necessariamente para falar de seguro. Quando a gente fala de varejo, que é, uma apólice de automóvel, é um pouco diferente. E o que a gente está vendo é uma tendência muito forte de mercado das pessoas fugirem do humano, por incrível que pareça. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com seguros, mas que tem a ver. Você não liga para uma pizzaria hoje em hipótese alguma. Você não quer. Se você precisar ligar, você prefere não... Pode ser a melhor pizza do mundo. Você não vai ligar. O seguro, óbvio, é uma coisa muito mais complexa. Mas o seguro mais simples, existe uma parte do público que já começa a querer falar com a máquina. Existe uma parte do público, não, que quer falar com as pessoas, quer ter contato, isso é muito importante. Mas você ter solução tecnológica para essa parte do público que vem crescendo a cada dia é muito estratégico. Porque é uma realidade, é uma coisa que está acontecendo. Isso acontece com Uber, isso acontece com iFood, isso acontece com uma série com hotel que você reserva. Você não usa mais uma agência de viagem, você não usa mais uma agência de viagem, é raro quem use. Uma parte do público tem isso na cabeça. Então, as estruturas dos corretores, elas têm que ter as duas estratégias. E mais, se você quer escalar, você não tem como escalar, você só escala no atendimento humano se você for contratando mais gente. Mais gente é mais estrutura é mais custo. Você precisa escalar também no atendimento digital. Agora, a pergunta de ouro é como que você humaniza o atendimento digital, né? E aí a gente está vendo exemplos de inteligência artificial que são sensacionais, que você não sabe se você está falando com a máquina ou com a gente. Mas aí é o segredo do negócio.
E seguindo aqui com o nosso bate-papo, né, Alexandre, indo um pouquinho mais, porque tecnologia sempre é um assunto muito bom, né, muito gostoso, sei que você é entusiasta. A gente vê também a ascensão da inteligência artificial, seguindo essa linha, né, das conversas mais humanizadas e tudo mais. Como é que você enxerga a aplicação da IA no mercado de seguros, que é uma tendência irreversível até na questão de escala que você vinha comentando, né? É polêmico esse assunto. Você falou que não ia ter polêmica, tem polêmica. Ah, sempre tem alguma, né? Cara, eu acho que tudo depende da forma com que usa. Então, por exemplo, tem gente que fala, subscritor vai acabar. É tudo IA. Eu não acredito. Mas eu acho que o que é simples vai ficar mais simples. O que é simples vai para a inteligência artificial. Mas o relacionamento, é o que a gente falou. O nosso mercado, o nosso mercado que eu digo, seguradoras e corretoras, ele é muito relacional. Corretores e empresas, ele é muito relacional. Ele depende muito de relacionamento. E isso a IA não vai substituir. O que commodity, varejo, manda uma proposta que fecha pelo preço mais baixo, quero pela velocidade, quero uma coisa para eu ganhar tempo, aí sim. Mas eu acho que tem uma parte relacional que ela é muito importante no nosso mercado. Comerciais de seguradora, na minha visão, é uma profissão que vai continuar sendo extremamente relevante, extremamente importante, e quem está indo nesse caminho, quem está investindo nisso, tá pensando no futuro. Ou seja, como que você me perguntou de inteligência artificial e eu estou falando de como quem está investindo no ser humano está no futuro. É relevante. E na inteligência artificial, eu acho que a gente vai ter que começar a separar, né? O que é feito por IA e o que não é. Hoje a gente vê vídeo que parece gente real. Hoje a gente vê texto que a gente não sabe quem escreveu, como vai ser. Eu acho que a gente já passou por isso no passado. Vou usar um exemplo esdrúxulo aqui. Antigamente você não podia usar calculadora para fazer uma prova. A calculadora nada mais é do que talvez uma das primeiras inteligências artificiais, né? Mas hoje você pode, contando que todo mundo saiba que você está usando a calculadora. Daqui a pouco a gente vai ver conteúdo assim, esse conteúdo foi feito por IA. E tudo bem. Mas o feito por IA tem um custo. O não feito por IA, o que teve um humano, o que teve um trabalho, é uma coisa mais... talvez muito mais completa, tem um valor muito maior, né? E olha, e assunto complexo, realmente, entramos aí, viu? Mas voltando um pouquinho, né, já que a gente falou dos humanos, os humanos ali estiveram com certeza envolvidos no planejamento de 4 meses dessa estratégia do Grupo Exalt. Conta pra gente os detalhes, como é que foi essa construção? Ouviram corretores, parceiros, ouviram expoentes do mercado? Como é que foi esse desenvolvimento da estratégia? Muito. A gente ouviu muitos funcionários que estavam no Exalt, muitos corretores associados. Então, na minha segunda semana no Exalt, a gente lançou uma pesquisa assim, muito forte para todos os corretores associados. Perguntando tudo, para entender o que eles gostavam, o que eles não gostavam, o que faltava. Eu conversei pessoalmente com muitos deles e com o mercado todo que eu já vinha conversando. Conversei pessoalmente com muitas das seguradoras. E aí, só baseado, obviamente, no conhecimento que eu tinha, mas só baseado no que veio dessas conversas e pesquisas qualitativas e quantitativas com os corretores e seguradoras, que a gente traçou o plano de ação. E aí, da nova marca até o novo posicionamento, até os benefícios que a gente tinha que oferecer, tudo isso veio dessa pesquisa. Então, eu entendo que a gente foi muito assertivo nisso. Por exemplo, a gente via que a gente precisava tornar a empresa mais inovadora, mais jovem, mais pujante. Isso estava claro nas pesquisas. Então, a gente mudou muita coisa pensando nisso. E os associados foram muito importantes para isso. Porque, no final, não foi o Alexandre que chegou lá e construiu uma Exalt nova, não. Eu tô aparecendo aqui, mas tem tanta coisa por trás, tem tanta gente por trás, tem tanto trabalho por trás, não só da equipe Exalt, quanto dos associados Exalt, que foram quem construíram essa nova fase. E o que é legal, porque é o conceito. Um corretor que entre no grupo, ele tem que saber que ele tem voz ativa. Eu sempre falo com os novos corretores que estão entrando, falo, não quero você no grupo para constar, não. Eu quero você no grupo para me ajudar a construir um dos maiores grupos de corretores do Brasil. Você
veio a dedo. Você a gente buscou a dedo. A gente está te ouvindo a dedo. Porque ele tem um profissional por trás daquilo. A gente quer mais profissionais extraordinários do que corretoras grandes ou pequenas. Eu acho que quem está por trás da corretora é essencial para a nossa escolha. Se entra no grupo ou se não entra no grupo. A gente pode elencar alguns tópicos principais, por exemplo, para o corretor que tem a mentalidade Exalt? Completamente. Eu vou te dar um exemplo que talvez do principal tópico. É o corretor empresário. Não é o vendedor de seguros. É o corretor que pensa na empresa, tem um plano de crescimento, quer crescer, às vezes não sabe como, mas quer, tá quebrando a cabeça, poxa, como que eu vou crescer? Ou que tem um plano de crescimento que eu quero ajudar ele a entregar em 3 anos um plano de crescimento que ele tem de 5 anos. É o corretor que tem um sucessor e quer que esse sucessor fique mais bem preparado. É um perfil empresário, é o perfil que quer crescer, é o perfil que quer mais, que busca algo além do que ele tem no atual momento. Que sabe que, por mais bem sucedida que seja a corretora dele, a corretora não está no formato final de atuação. Ainda tem um caminho de aprendizado. Até porque nenhum negócio está completamente pronto, ele está em constante aprimoramento, né? Essa visão de empresário, você diria que ela pode ser despertada ou não? É algo nato do empresário, pode ser aprimorado ou trabalhado? O que você acha? Eu acho que pode ser despertada, né? Eu acho que são pontos, assim, depende do perfil, né? Tem perfil que você vai olhar e falar, cara, não. Não tem jeito mesmo, né? Não tem solução. Mas eu acho que na grande maioria dos casos, sim. Eu acho que se a pessoa tá incomodada, já é o primeiro sinal. Tô incomodado, tem alguma coisa errada na minha empresa, não sei o que, mas tô incomodado. A economia tá ruim, o governo tá ruim, a seguradora que não é parceira, tudo tá ruim, né? Mas assim, se tem um incômodo genuíno, que não é assim, que não é a terceirização do problema, quando o incômodo fala, tem algum problema comigo, sabe, autorresponsabilidade. Se o corretor começa a pensar, poxa, tem algo que eu poderia fazer diferente, talvez é a hora de conversar. Talvez a hora de criar alguma coisa diferente. E eu acho que essa é a proposta. Não é, vem cá, junta aqui e vamos fazer o baúba. A proposta da Exalt não é essa. A Exalt é para corretores empresários que querem crescer a sua corretora, que querem transformar a sua corretora. E tem mais algum ponto também? Se a gente fosse listar, assim, 5 tópicos, né? O primeiro, ser empresário. Mais alguns. Cara, são 5 são... 5 são muitos, né? Talvez eu possa listar 10, mas eu acho que esse é um principal muito grande. É a base de tudo, né? Eu acho que é o que busca aprendizado contínuo, o que entende que as seguradoras são parceiras, o que entende a importância da parceria das seguradoras, os que querem contribuir com conhecimento, não só absorver conhecimento, mas contribuir, os que têm alguma coisa a ensinar na sua experiência. Eu acho que isso tudo conversa muito com o projeto. Os que gostam de inovação, os que querem buscar inovação o tempo todo, os que querem ter um suporte, os que falam, poxa, esse suporte tem a ver comigo. Eu acho que tem tantos fatores que são interessantes, e os que eu acho que é a mentalidade nova, sabe? A mentalidade jovem. Poxa, sair daquelas mesmices, vou negociar com a segurado. Eu gosto muito de usar o exemplo, né? O nosso mercado, ele é muito forte a questão do preço, da taxa de seguro. Botar o mínimo ali de margem, né? Não é nem isso. O cliente puxa para preço, o corretor acostumou a negociar por preço, e o corretor leva a negociação para a seguradora por preço. Eu sempre falo o seguinte, quando a negociação... Quando você tiver no corretor, quando você estiver numa mesa negociando uma conta e o assunto principal for preço, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa fora do lugar. Tem tanto produto diferente no mercado e tem tanta qualidade diferente entre as seguradoras que a negociação não devia ser preço. Por que a negociação, às vezes, de um carro não é por preço? Você se identifica com uma marca, você sabe que essa marca é melhor que essa, você sabe que esse automóvel é melhor que esse automóvel. Eu tô dando um exemplo aleatório. Por que seguro, sabe, tem diferença entre seguradora? Tem diferença entre corretora. Não é todo mundo igual. Então, as negociações... Assim, claro, eu tô falando um mundo que a gente ainda tá longe. Eu acho que pra gente chegar nele, a cultura do mercado, ela precisa evoluir. Mas por que não a gente... não pode começar esse movimento de evolução cultural do mercado?
E nesse sentido, até a aceleração de negócio para o corretor, ela passa, claro, por essa mentalidade, mas também imagino que alguns outros tópicos, né? Falando justamente sobre o negócio ali do corretor no dia a dia, como que ele se sente integrando ali o Grupo Exalt? Por exemplo, a gente tem pensado muito nisso, sabe? O corretor entra para um grupo, ele vai ter treinamento de property, responsabilidade civil, corretor, etc. Ponto. Ele tem que ter treinamento de liderança, ele tem que ter treinamento como que ele organiza as finanças da corretora, ele tem que ter treinamento de RH, ele tem que estar preparado para falar de marketing, para falar de marketing digital, como que ele vai ser um empresário, como que ele vai crescer o negócio dele, como que ele vai fazer uma aquisição se ele quiser. Então, os grupos, a gente precisa começar a treinar o corretor, eu falei isso aqui antes, não para vender seguro, mas para que eles sejam empresários, para tocarem, fomentarem e fazerem as empresas deles crescerem. Que a venda ele conta com o time, A venda, né? ele já é craque, ele já sabe. Ele precisa de um treinamento de uma seguradora, no produto, ele entra lá no portal da seguradora e ele vê. Isso não é que não seja importante, claro que é muito importante, até para diversificar portfólio, que a gente ouve isso há 500 anos, né? Diversificar portfólio, fazer cross-selling, etc. Mas eu entendo que o treinamento do empresário, ele é muito relevante. E como é que você avalia, né? Agora a gente está quase chegando ali, estamos no meio do segundo semestre do ano já, praticamente, quase 2026 apontando, perspectivas para esse mercado de seguros, vale a pena investir, tem potencial? Como é que você observa esse cenário todo que nós estamos vivendo no setor de seguros? William, pensa uma coisa, desde que eu entrei no mercado, o mercado de seguro cresce mais que o PIB. Não, posso estar falando besteira, mas eu acredito que em todos os últimos 20 anos, o mercado segurador cresce mais que o PIB. Desde que eu entrei no mercado, a gente ouve, é enjoativo ouvir que o mercado de seguro representa 6% do PIB, tem que representar os 10%. A gente ouve isso há muito tempo. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Só de crescer mais que o PIB brasileiro é um ótimo sinal. Até quando o PIB cresce muito. Agora, isso vai acontecer à medida que a gente aculturar o mercado. Tem muito espaço para isso, isso é unânime. Então, o mercado de seguros, ele é um mar de oportunidade. Ele ainda é um mar de oportunidade. A gente tem várias novas seguradoras, vários novos corretores surfando esse mar de oportunidade. Eu ouço pessoas falando, poxa, eu devia ter eu queria ter aberto uma corretora há 10 anos atrás. Eu ouço isso há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e eu ouço hoje. Entende? Então, sempre é um momento de investir no mercado. Sempre é um momento de investir no mercado brasileiro. Agora, existem desafios. Não é um mercado tão desenvolvido. E talvez por isso que existem tantas oportunidades. Porque eu vejo que você comentou no início do nosso bate-papo a questão de a entrada no mercado de seguros foi meio por acaso. Mas você já está há 2 décadas, né? Então, imagino que a paixão pelo seguro aconteceu nesse meio do caminho. Como é que foi isso? Você teve um momento que descobriu assim, nossa, o que eu faço é muito importante para a sociedade? Como é que foi isso? Ou foi dia a dia mesmo? Cara, eu acho que eu tenho essa consciência do papel importante de quem trabalha na indústria de seguros. Eu tenho essa consciência muito clara, até porque a gente vê várias histórias, né? De grandes sinistros. Eu acompanhei grandes sinistros da história do Brasil de perto. Quando a gente fala de grandes sinistros de pessoas, você sente isso ainda mais na pele. Então isso é muito claro. Essa importância é muito clara. Esse orgulho do mercado é muito claro. Mas eu confesso pra você, eu acho que é a primeira vez que eu falo isso, eu vou te dar uma exclusiva. Eu acho que sempre o que mais brilhou meus olhos foi gente. Não foi necessariamente seguros. Seguros é muito importante, seguros é extremamente relevante. Mas como o mercado de seguro te possibilita, ele é relacional e você precisa falar com gente. Antes eu estava numa área comercial de seguradoras, então é puro contato relacional. Agora eu tô à frente de uma operação que tem que lidar com muita seguradora e muito corretor. É puro contato relacional. Por mais que tenha estratégia, por mais que tenha número, por mais que tenha a parte técnica que a gente tem que estudar muito, tratar com gente, estudar liderança, evoluir nesse sentido é muito importante.
Então, talvez o que mais brilhou meus olhos é a possibilidade que o mercado de seguros me trouxe de lidar com gente, de estar no meio de gente. Isso é muito importante. E às vezes a gente esquece isso no mercado, né? Apesar de ter gente no mercado que não gosta de gente, né? Que quer só os números, faz parte. É importante também. Felizmente eu sempre trabalhei na parte de gente, de vendas, de estratégia. E sabendo dessa importância, cara. Essa importância do nosso mercado a gente tem que se orgulhar mais, né? Então, nessas conversas com as pessoas do mercado, como é que você avalia o principal desafio hoje para a gente finalmente alcançar esses 10% do PIB segurados? Eu acho que todo desafio tem a ver com cultura. Todo desafio de evolução de qualquer mercado tem a ver com cultura. E a gente só vai mudar a cultura do mercado segurador quando a gente conseguir colocar valor agregado no produto de seguros. Colocar valor agregado no produto de seguros é muito desafiador. Porque as pessoas dizem, eu pago para não usar. Na verdade, está usando todo dia, né? Não está usando só quando tem sinistro. Então, a gente precisa criar maneiras de colocar esse valor no produto para que as pessoas sintam esse valor. E não necessariamente tem a ver com seguros. Pode ter a ver com experiência. Eu vou dar um exemplo que é um case brasileiro, tá? Seguro residencial. Seguro residencial hoje é assistência. O custo do seguro residencial ele é maior na assistência do que no seguro. O modelo de assistência foi uma forma de criar experiência enquanto a pólice está vigente, independente de ter sinistro ou não. Foi um golaço, sei lá quem inventou isso há não sei quantos anos atrás, não tem informação, mas é uma forma. Quantas pessoas falam, pô, meu seguro residencial, e sentem, porque a máquina de lavar estragou, alguém roubou, quebrou um vidro. Entende? É assistente. Vou limpar a caixa d'água. Você não precisa ter um problema para ligar. Você liga, quero colocar o olho mágico na minha porta. São serviços. E tem seguradora que você vai na farmácia, dá o CPF lá, dá desconto. Dá desconto, estacionamento. Tem uma seguradora sensacional no mercado. Pode falar o nome dela. Não é. Que você vai separar no estacionamento, a seguradora. Não, mas eu posso falar, é a Porto, todo cuidado é Porto. Faça negócio com a Porto, com a Mafre, todas são parceiras da Exalt. A grande maioria. Ou seja, por que ela tá na cabeça das pessoas? Não tem nada a ver com seguro. Quando que estacionamento tem a ver com seguro? Não tem nada a ver. Então, quando as seguradoras e as corretoras, e cada uma dentro da sua realidade, pode ser uma corretora simples, é a forma com que a corretora apresenta a proposta. Já reparou? Tem corretora que apresenta a proposta de uma forma, tem de outra forma. Tem a corretora que só vai aparecer na renovação, tem a corretora que manda um informativo de mercado dizendo que o mercado de property está mais agressivo, por isso, que houve essa mudança, não sei o quê. E aí quando ela vai renovar a conta de property depois de 6 meses e a conta grava 40%, o cliente já sabe que vai gravar. Ele renova mais tranquilo, porque teve um serviço no meio do caminho que não tem nada a ver com seguro. Sabe, é informação, é cuidado, é apresentação, é a forma que você vai se colocar. Tem tantos fatores diretos e indiretos que podem melhorar a experiência com o produto, que eu acho que quando eu vejo o corretor fazendo isso, alguns nas redes sociais, eu vibro. Porque não é muito complexo, não precisa ser uma coisa mirabolante, pode ser uma coisa simples. Na verdade, a ideia, acredito que é essa, simplificar ao máximo, né? A questão da cultura do seguro, como você dizia. Mas, Alexandre, trazendo também para esse viés de diversificação, a gente vê que o mercado financeiro, em geral, o mercado de investimentos, está cada vez mais de olho no mercado de seguros, fazendo negócios. Muitos agentes autônomos de investimento passando a ser corretores de seguros. Que dica você daria para os corretores nesse sentido? Talvez também começarem a virar um consultor financeiro em geral desse cliente dele? Isso é legal, porque eu tenho um comentário sobre isso e eu tenho uma história minha sobre isso, tá? Primeiro comentário. Você já reparou como que o mercado financeiro de investimentos, ele é glamouroso e o de seguros não é? Quando que ele se tornou glamouroso? Como que a gente pode trazer esse glamour do mercado financeiro para o mercado de seguros? Então, às vezes, essa associação ela é interessante. E agora eu vou contar uma história minha. Quando eu entrei lá atrás no Unibanco AIG,
Eu entrei num processo de trainee e aí eu passei a trabalhar na área de vida e previdência. Então eu atuava nas agências do banco como vendedor de vida e previdência. O que eu fiz? Eu aprendi sobre todos os investimentos. Então eu tinha CPA 20 quando eu vendia vida e previdência. Então eu chegava para o cliente, eu não falava, faz aqui a previdência para me ajudar. Não, eu falava se o dinheiro dele estava numa poupança, que ele estava perdendo dinheiro, que ele poderia pôr uma parte em previdência, eu falava de sucessão da previdência, eu falava do fundo de investimento, eu falava de ações, eu falava do pacote completo. Isso tinha um valor tão grande para o cliente, porque eu falava de tudo, que o produto de seguros, de previdência e de vida fazem parte disso. Por que não falar a mesma coisa? Quando a gente pensa em pessoa física ou quando a gente pensa em empresa, pode ser um caminho. Pode ser um caminho a associar, pode ser um caminho que contribua. E talvez as empresas de investimento já tenham visto o quanto que o mercado de seguros é interessante e o quanto eles têm um canal muito forte para fazer isso. A gente tem exemplo de bancos digitais que passaram a vender seguro de forma digital e que vendem muito. Uma notificação é 10 mil apólices, né? Pelo menos, assim... Chutando por baixo. Chutando por baixo. E vendem muito abrindo lá a comissão de 45%. E aí? E o cliente vê, claro, sem letras miúdas. Por quê? Porque ele vê valor. Porque tem um canal de distribuição que é muito inteligente. Porque é fácil, porque é rápido, na mão, com 3 cliques. E aí, como é que o corretor fica nesse sentido? É a pergunta de ouro. Como que o corretor fica nesse sentido? Ou ele moderniza, ou ele coloca valor nos clientes específicos. Outra coisa que eu sempre falo, o seguro de automóvel, o seguro de residencial, ele pode ser contratado no aplicativo do banco. O seguro da menor padaria do Brasil, não. Precisa do corretor de qualquer forma, em qualquer circunstância. Então seria ele despertar um olhar também nas oportunidades dos seguros corporativos. Também. Eu acho que é um canal super importante. E, obviamente, quando a gente fala do massificado, ele precisa pensar em tecnologia. Ele precisa pensar, poxa, eu vou me juntar a um grupo, eu vou pensar digitalmente como que eu vou atuar. E tecnologia, a gente sempre pensa, tecnologia, eu vou ter um puta sistema, uma coisa sensacional, que Não, pode ser uma coisa simples. Pode ser uma inteligência artificial no seu WhatsApp que tem um monte que é super barata que vai te ajudar. Pode ser tecnologia numa parte do processo, não precisa ser no processo todo. Tem 1000 nuances disso que pode ser usado pelo corretor. E esse corretor, você hoje identifica, conversando com esses profissionais, que eles estão bem aderidos à presença digital, entendem hoje que é importante ter uma página, ter um Instagram, uma rede social, para falar do que eles fazem, porque o principal para o corretor é ele ofertar mesmo e dizer o que ele faz no dia a dia, né? Eu acho que tem todo o perfil. Assim como o Brasil tem todo o perfil de gente, eu acho que o mercado de seguro tem todo o perfil do corretor. Tem um corretor... Eu estava falando aqui das seguradoras de primeira linha, né? Tem algumas que são, tem algumas que não são. É a mesma coisa com o corretor. Tem corretores que são sensacionais, tem corretores que ainda não são, tem corretores que não são. Tem todo tipo de perfil de corretor no mercado brasileiro. E isso também mostra o tamanho da oportunidade do mercado. E para o consumidor que está assistindo aqui também, né, ouvindo a gente falar de corretor, ele vai se perguntar como que eu escolho um bom corretor, o que esse corretor tem, ele tem algum tipo de abordagem já que eu vou identificar um diferencial? O que você pensa disso, Alexandre? Eu acho que a forma com que responde tecnicamente, a forma com que apresenta as propostas, a opção de seguradoras que é passado, o tipo de seguradora que o corretor trabalha, por quê? Eu acho que o atendimento é super importante, conhecer como que é a operação do corretor é super importante. É o que a gente falou, ainda é muito relacional. Eu acho que é sempre importante o corretor, o cliente final, entender um pouco mais do corretor, né? Às vezes o cliente confunde o que é corretor e o que é seguradora. Isso é muito comum no nosso mercado. A gente vê isso muito claramente. Então, ele conhecer um pouco mais dessa operação é relevante, né? Se educar um pouco mais. Se o corretor oferece mais produtos, todo ano o corretor renova a apólice de automóvel, ok. Mas ele já te ofereceu um outro produto? Se sim, isso é ótimo. Ele não está te ligando para te encher a paciência, não. Ele está fazendo um ótimo trabalho.
de oferecer outro produto. Ele está preocupado realmente com a sua proteção e que a gente trabalha com seguro sabe sabe que é importante, sabe o valor do PEC, né, de uma série de produtos e serviços e seguros, né? E até porque alguns corretores já contaram em entrevistas aqui no Universo do Seguro que não há maior frustração para um corretor ver um cliente ali, às vezes ele tem o seguro alto, faleceu, não tinha o seguro de vida e a família ficou numa situação ruim, né? Então o corretor está ali, né? E ele poderia estar ajudando aquela família a seguir e tudo mais sem o seu mantenedor. Por exemplo, é só um exemplo de vários outros que a gente poderia listar aqui, né, Alexandre? Não, a gente tem milhões de casos como esse. A quantidade... É o que a gente falou também de cultura de mercado, né? Imagina o mercado brasileiro versus o mercado americano. A cultura de seguros. O americano ele tem o seguro do carro, tem o seguro de carro, tem o seguro de vida, tem o seguro de responsabilidade, tem o seguro de 500 coisas, não sai de casa sem um seguro, hipótese alguma, e a gente ainda não tem essa visão. E tem essa oportunidade. É impensável até em determinadas culturas sair com um carro sem o seguro, né? Sim. É até crime, tem leis para isso. Exatamente. Pensa, no Brasil, a enorme minoria da frota é segurada. E é o seguro mais... tem o Vida, né? Mas é um seguro extremamente popular no país. É uma questão, né? É uma questão. E falando de coberturas em si, né? Aproveitando sua experiência no mercado, Alexandre, a gente vê, você atuou muito tempo no Rio Grande do Sul, né? Meu estado querido lá, inclusive saudades lá, tem que visitar o Sul, né? Como é que você identifica isso? A gente vê as questões climáticas acontecendo cada vez mais frequentemente, adaptações do seguro, por exemplo, né? A gente fala algumas apólices de auto, por exemplo, não cobrem o alagamento. Uhum. Hoje é algo que o consumidor já está mais atento também, né? Como é que você vê essa movimentação das seguradoras nesse tema? Eu acho que tem vários perfis de seguradoras. Quando você cria produtos e quando você cria condições diferenciadas, ainda mais o Brasil, que é um país continental, né? Quando você cria produtos e condições diferenciadas de acordo com regiões, isso tem a ver com modelo de seguro, de apetite, de estratégia, e tem sentido. Se você tem uma região, se você tem uma fábrica que fica na beira do rio, que todo ano tem um alagamento, nenhuma seguradora vai olhar essa informação e vai falar assim, não, vamos fazer seguro. Isso é natural. Isso tem muito a ver com gerenciamento de risco. Como que você que está numa empresa gerencia esse risco para que não aconteça sempre, ou muda a sua fábrica, ou pensa alguma coisa, ou põe uma contenção. E quando a gente fala de automóvel, tem muito a ver com o lugar que o automóvel roda, e aí entra na tecnologia, como que isso vai funcionar. Agora, o perfil de risco do Brasil mudou. Antes, o Brasil não era um país de catástrofe. Hoje é. Não só pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul, como pelo que aconteceu em Santa Catarina, pelo alagamento que tem em Belo Horizonte, pelo alagamento que tem em São Paulo. Esse tipo de problema de clima, por exemplo, seguro agrícola tem sofrido muito nos últimos anos. Então, todos esses problemas que têm acontecido colocam o Brasil como um país catastrófico. Isso acaba forçando a cultura de seguro evoluir rápido, mas por um motivo ruim, né? Por uma razão ruim. Mas que é um ponto. Isso muda preço de seguro, isso muda subscrição de risco, isso muda posicionamento de seguradora em cada região. Seguradora que dava a mesma taxa para qualquer automóvel de qualquer cidade do país já viu que não dá para fazer isso. E é natural. O DNA do seguro é dessa forma mesmo. E voltando, né, Alexandre, um pouquinho para a gente falar das fases aí do Grupo Exalt, nessa nova estratégia, novo posicionamento do grupo como um todo. Você falou que a primeira fase, né, já foi entregue, tivemos a convenção recentemente, dia 7 de agosto, dia 14 o coquetel que recebeu, coquetel não, um brunch, na verdade, né, que recebeu aí as lideranças do mercado. Vem mais por aí, o que a gente pode esperar do Grupo Exalt? Vem muito mais por aí, muito mais. O que a gente fez foi começar a segunda fase, que vai até o final do ano. Então, a gente está conversando com alguns corretores estratégicos, está trazendo alguns novos corretores para o grupo. A ideia é que, apesar da gente querer um volume bom de corretores no grupo, é que eles sejam escolhidos a dedo, que existe uma
um entendimento forte sobre o corretor que deve estar no grupo, o corretor que não deve estar. Apesar de ser um grupo para todos. Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, principalmente do restante do Brasil, que é o nosso foco. A gente tem um número limitado de corretores por região, a gente está pensando nisso tudo. Mas a ideia é que a gente... que os corretores do grupo eles sintam esses benefícios novos, isso já acelere o negócio deles, que a gente traga alguns novos corretores para o grupo, não posso falar quantos, mas alguns bons corretores novos para o grupo, e no final do ano a gente lança a fase 3, que aí já vai dar um upgrade no modelo Exalt, e vai colocar a gente muito à frente do que o mercado está oferecendo, sem dúvida nenhuma. Muito interessante, hein? Alexandre, aproveitando, antes da gente encerrar o bate-papo, passou rápido essa 1 hora de bate-papo aqui no podcast do Universo do Seguro, sempre com você toda semana, com convidados especiais. Aproveite, acesse o site do Universo do Seguro, sempre abastecido com as notícias do mercado. Tem a nossa news também, toda semana, bem atualizada no seu e-mail e no WhatsApp também. Fique bem informado, estamos em todas as redes sociais aí, siga o Universo do Seguro. Alexandre, a questão, né, do mercado de seguros aí é bem interessante, mas também a questão empreendedora, que é muito forte na sua jornada, como você falou. E a gente vive num cenário desafiador no mundo como um todo. Sim. O que você falaria para o empresário, corretor de seguros que está nos assistindo, né? A gente sabe que é um momento de resiliência sempre, é uma constante, na verdade, porque os desafios mudam, sempre vão existir. O que você teria a dizer para esse empresário corretor de seguros? Eu acho que a principal lição precisa estudar. Precisa se capacitar. Buscar conhecimento o tempo todo. Buscar conhecimento para tocar o seu negócio e para a próxima fase do seu negócio. Eu acho que... E quando eu falo conhecimento, mais uma vez, não é sim a parte técnica de produto, de conhecimento de especialização, mas é também da parte empresarial. É como que você se capacita para ser um empresário melhor, para estar mais bem posicionado no mercado, para falar em mercado digital, independente do tamanho da corretora. Como que você faz esse movimento, para cuidar de gente, para cuidar de pessoas, para ser um bom gestor, para ser um bom líder, para comunicar bem. Então, tudo que é relativo a estudo, a preparo, e eu não estou falando de graduação, alguma coisa assim. Hoje em dia, gente... Hoje em dia não existe mais isso, né? Hoje em dia é estudar, é pegar um curso, é olhar alguma coisa, é ver um produto, é entrar no YouTube e pesquisar. Hoje em dia o mundo é acessível. É seguir alguém no Instagram que fala daquele assunto que te interessa, mas o corretor ele tem que sempre buscar se capacitar. E estar perto de bons corretores, bons parceiros, boas seguradoras, gente séria. A gente sempre melhora. Em Minas tem um ditado que fala que é perto dos bons que a gente fica melhor, né? Eu, como bom mineiro, eu acredito muito nisso. Quando a gente está cercado de boas pessoas, a gente sempre sobe o nível, sempre melhora. Aí o trem fica bem bom, né? O trem decola, né? Como diz. E aproveitando até esse gancho, né? Muito interessante isso que você vinha falando. A importância também da parceria, da união, essa visão colaborativa de mercado que permeia, ainda bem, né? Hoje em dia o setor corporativo cada vez mais, e especialmente no mercado de seguros, né? É outro mundo. Eu acho que quando o corretor está num grupo, é outro mundo. Eu falo isso muito. A Ferrari do corretor, ela vai continuar sendo uma Ferrari. Mas a gente vai colocar uma turbina nela. E aí é outra sensação. As coisas acontecem muito mais rápido. Antes das considerações finais, Alexandre, você falava de referências, né? Tem algumas dicas de leituras, hábitos que você costuma cultivar também? Cara, eu leio muito. É difícil dar uma dica porque, assim, eu tô sempre lendo, assim, muito, muito mesmo. O Universo do Seguro eu sei que você lê bastante. Sim, lógico. Mas o tempo inteiro lendo e atualizando. Eu vou dar uma dica, eu não vou indicar nenhum livro, eu não vou indicar nada específico, mas eu vou dar uma dica de método. Eu sempre fiz isso. Sempre não. Nos últimos anos eu tenho feito isso. Por exemplo, você vai estudar sobre liderança, lê uns 5 livros sobre liderança, com visões diferentes. Faz um curso, lê 5 livros, ouve coisas, se prepara. Você quer estudar sobre cultura? Lê várias coisas sobre cultura. Não lê um, depois vai para outro tema, depois vai para outro tema. Fala, quais são os melhores livros sobre liderança do mercado? São esses 10.
Então coloca na sua... É que eu leio rápido, né? Então eu consigo ler uma quantidade muito rápida. Mas ler vários livros sobre aquele tema concentrados. Porque isso vai te dando uma propriedade, você vai aprofundando, você vai ter tempo de praticar. Alguns livros repetem o mesmo assunto de formas com abordagens diferentes. Então é um método que eu uso muito e que me ajuda. E me ajudou muito nos últimos anos. Poxa, eu quero estudar técnicas de vendas. Aí eu fui fazer um curso de técnica de vendas, li todos os principais livros sobre vendas e estruturei o time de vendas como que o time de vendas tinha que atuar. Então foi na prática. Então o nível de aprendizado é muito maior. Maravilha! Esse foi o podcast Universo do Seguro, recebendo hoje Alexandre Federman, CEO do Grupo Exalt, que agora faz as considerações finais, olhando ali na lente do Universo do Seguro, conversando com os nossos seguidores, que estão sempre atentos aí, Alexandre, acompanhando, né, os conteúdos do Grupo Exalt, os artigos, colunas que você também escreve aí para o Universo do Seguro. Que recadinho fica diante desse bate-papo nosso de hoje? Eu acho que primeiro convidar para buscar o Grupo Exalt nas redes, para entender um pouco mais. O time da Exalt está super aberto para dúvidas, para dividir experiência, para entender a experiência de vocês. E dividir mais uma vez. A Exalt está num momento muito novo, de muita inovação, de posicionamento novo no mercado e de um perfil muito diferente, muito inovador, muito jovem, com um movimento muito grande. A Exalt, mais do que um grupo, uma associação de corretores, ela é uma aceleradora de corretores. Então, se o corretor sente, poxa, eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso acelerar meu negócio, eu preciso construir alguma coisa, eu acho que é a hora de sentar, da gente conversar, de entender um pouco da Exalt. E mais, se o corretor sentir, eu tenho alguma coisa para contribuir, eu quero que a minha voz ganhe uma força, é mais uma oportunidade e o nosso time está aberto. Agradecer mais uma vez a oportunidade de participar, eu acho que foi uma honra para mim e agradeço em meu nome e em nome do Grupo Exalt. Eu acho que a oportunidade é sempre boa de dividir um pouquinho com vocês. Maravilha, Alexandre. Como diz o Grupo Exalt, exclusivo e extraordinário, é isso? Exatamente, exclusivo e extraordinário. Maravilha, volte mais vezes aqui no nosso podcast, espaço sempre aberto do Universo do Seguro. Quero mandar um grande abraço à minha amiga do coração, Karen Soares, também, que é assessora de imprensa aí do Grupo Exalt. E você que assistiu, né? Fica com a gente aqui no canal do Universo do Seguro. Se inscreva aqui embaixo, ó, tem um botãozinho para você ficar por dentro. E aperte também no sininho para receber as notificações em todos os seus dispositivos. Quando a gente entrar ao vivo, quando tiver vídeo novo, você fica informado em primeira mão. Esse é o Universo do Seguro, cada vez mais juntos.